Professor JV, por que os cristãos defendem a validade da Bíblia, mesmo com tantas dúvidas de céticos e cientistas acerca da autenticidade de suas histórias? Por exemplo, vou citar aqui as hipóteses sugeridas para o descrédito da Bíblia. Vejamos. Dizem que ela é muito antiga e por isso tem todos os furos encontrados em coisas velhas, que uma velha geração não tinha tecnologia de conservação como as de hoje, por aí vai. Outra, que ela foi escrita por muita gente e o que muita gente conta sempre foge da realidade nua e crua dos fatos originais. Que ela foi escrita em muitos lugares diferentes e distantes uns dos outros, no tempo e no espaço, para comportar o mínimo de coerência histórica dentro de suas páginas. Que ela foi escrita em muitos lugares e pessoas diferentes e distantes uns dos outros, no tempo e no espaço, para comportar o mínimo de coerência psicológica dentro de sua narrativa. Que ela foi escrita com muitas expressões e culturas diferentes, com cada povo pensando sobre seus pontos e modos diferentes, e aquilo que para uns poderia ser pecado, para outros não era, e assim por diante, etc. Que ela não se sustenta do ponto de vista histórico, pois nenhum de seus supostos fatos pôde ser comprovado pela ciência, e assim ela se baseia em acontecimentos lendários ou imaginários, e por isso só pode estar apontando para uma realidade fictícia. Seu principal evento base, a ressurreição de Cristo, não é aceito como verdadeiro nem por outros crentes, como os judeus, por exemplo. Quanto à ciência, então, esta não dá a menor guarida para a hipótese de um corpo morto, após 3 ou 4 dias, vir a ressuscitar, exceto em caso de catalepsia. Ela não se sustenta do ponto de vista filosófico, uma vez que admite um criador para o caos terrestre, coisa que a maioria dos filósofos descarta por ausência de coerência visível na natureza. Ela não se sustenta do ponto de vista da lógica, pois está cheia de incoerência e contradições, sendo metade dos próprios cristãos enganados por elas, e a outra metade até reconhece as contradições e se sai delas com outras histórias mal contadas. E por aí vai. Enfim, é isto. Sim, amigo. Mesmo depois de tudo isso que você elencou, ainda assim a Bíblia é perfeita. Pois, com todos os erros e influências nefastas de seus autores humanos, ela ainda apresenta o único Deus verdadeiro e a única história lógica que é a vida humana, que liga a vida humana à onipotência, ao infinito, e sem a qual todo o universo perde o sentido. O que precisamos ver é que o sentido bíblico final, o encadeamento de um raciocínio que vem da leitura e da correta interpretação da Escritura, apresenta de fato o verdadeiro Deus, o único Deus possível e a única história lógica para entender um universo caótico, entre aspas, ou de um planeta caótico como o nosso, num universo aparentemente impiedoso. Quando a gente diz assim impiedoso é porque pedras gigantes podem cair no planeta, só para dar um exemplo. E portanto um universo difícil, onde ninguém pode viver, onde não há como respirar e onde não há como fugir da Terra. Então esse universo aparentemente sem sentido, ele só vem ganhar sentido no desenrolar e no perfeito raciocínio da Escritura Sagrada, que nos apresenta a única forma de um Deus criador, de um ser que teria criado tudo isso, se apresentar à humanidade e pedir uma satisfação para nos ter consigo, ou seja, para nos salvar. Então, esse modo como a Escritura apresenta Deus, a história de Deus, o que seria um Deus criador, o que ele fez para nos criar, o que ele fez para nos salvar, para nos buscar, nos resgatar, e o plano que vem da parte dele, engendrado, criado para nos fazer ser melhores criaturas e podermos gozar de um lugar junto com essas criaturas superiores que teriam sido também criadas por ele. Então a Escritura Sagrada é o único livro e a única fonte de informação da humanidade que traz essa história completa, com sentido, com lógica. E dizemos isso mesmo tendo lido outras religiões e outras teogonias e teologias para explicar a história do homem inteira e a história da humanidade inteira, e
não vemos nada que condiga, que seja mais coerente, que dê realmente sentido a tudo que existe aí. Então a mensagem bíblica, por mais que você veja os erros da interferência humana nela, nas contradições que podem haver, nos erros provocados por escritores de uma era não tecnológica. Então, esse exemplo de um erro na escritura provocado por uma era não tecnológica é, por exemplo, quando, lá no livro de Josué, tem explicando aquele momento em que Deus parou o sol, que a escritura diz que Deus parou o sol. Então aí a gente nota um erro de um escritor de uma era não tecnológica, ou seja, uma era não astronômica, não espacial, que ele não consegue ver que é a Terra quem gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então quando ele diz o Sol parou, na verdade a escritura está dizendo a esfera terrestre parou. Ou seja, Deus retardou não o Sol, mas retardou a Terra para poder ter aquele horário compatível com a missão que o livro de Josué está mostrando. Então, de tudo que você pode tirar da escritura sagrada e que os ateus e os céticos reclamam, dizendo que a coisa é incoerente, que não tem lógica no pensamento, e que exigem exigências, ou seja, que há exigências ali que são incapazes de fazer alguém feliz. Então, diante de tudo isso que se diz, o que temos que ver é que existe uma coerência, um fio condutor de uma história desde o princípio da humanidade até a volta de Deus, até o fim do mundo, que explica tudo isso, tudo que está ocorrendo, por que nós existimos, por que nós nascemos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que é necessário fazer, enfim. A Escritura Sagrada é essa coerência, essa plenitude de coerência. É por isso que então podemos dizer que ela se chama a Palavra de Deus, apesar de reconhecermos todos os defeitos que os outros dizem, mas no final das contas, vamos dizer, no apagar das luzes, a mensagem da Escritura é a plena coerência para salvar a humanidade. É isso.